estou ao vivo! Boa tarde! Vamos lá, gente, tudo bem aí, mamães de plantão? Quem tem mamãe aí? A gente teve uma probleminha aqui na conexão, tá? Olá, tudo bem? Cassi, Sou, Vivi, todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo colocar. O doutor Yuri acabou de entrar aqui. Deixa eu ver. Cadê? Deixa eu chamar ele aqui. Vamos ver se deu. Olá, oi Rafa, oi Fabi. Tudo bem? Olha quem chegou aí! Tudo bom, doutor Yuri? Tudo bem, pessoal. Vou só arrumar aqui um pouquinho. Dar uma Tudo arrumadinha. tá certo. Certo. Deixa eu só Pronto. fixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Cadê? Desculpa, atrasou um pouquinho aqui que deu um problema na conexão, mas já estamos aqui ao vivo agora para todo o Brasil. Eu não conseguia fixar, mas vamos lá. Doutor Yuri, Diga. temos aqui um tempinho para tirar as dúvidas das mamães, as nossas clientes que mandaram mensagens. São muitas perguntas que eu acredito que o doutor deve receber corriqueiramente aí no teu consultório, mas tem aquelas mamães de primeira viagem, então tem sempre as dúvidas, né? Então, vamos começar. Sim. Antes da gente começar, gostaria que o senhor se apresentasse para o pessoal que está entrando. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Yuri Vasques, tá? Eu trabalho em Londrina e trabalho em Cambé também. Eu sou ginecologista obstetra, formado pela UEL. E, basicamente, o nosso carro-chefe aqui no consultório é trabalhar com parto humanizado. Para quem é de Cambé e conhece o Hospital São Francisco, é um local onde a gente tende a levar muitas pacientes, inclusive as de Londrina. Muitas pacientes acabam indo para o Hospital São Francisco em Cambé. Então, a ideia é muito falar sobre parto humanizado, sobre algumas questões do parto e o que envolve isso daí. Bacana. Doutor, eu vou me apresentar um pouquinho para o senhor também, que eu acho que eu posso contribuir Sim. com a nossa live aqui hoje. Eu sou a franqueada aqui da Magras Cambé e sou mãe de três. E nós vamos falar de alguma coisinha aqui, que assim, eu tô com 36 anos hoje, foram gestações e momentos diferentes da minha vida, cada gestação diferente da outra, né? Cada filho é diferente do outro. E, inclusive, a questão do parto humanizado. Minha filha mais velha tem 7 anos e, na época, eu não conhecia essa expressão, né? Sim. E aí, agora veio o meu caçulinha, hoje está fazendo 9 meses, e foi aí que eu fui me interessando por essa questão do parto humanizado. Tirei muitas dúvidas com o pessoal lá do Hospital São Francisco também, assisti algumas palestras e tal, foi muito bacana. E vamos falar sobre esse assunto hoje, então, para quem está querendo engravidar aí, falando do ganho de peso, gestação e tudo mais, né? Certo. Tá Gente, vocês tá estão meio me ruim um pouquinho ouvindo? aí a internet. É, Não, mas tá tranquilo. vão dando um coraçãozinho aí, Pessoal, quem quiser pega já esse ir. aviãozinho aí e já compartilha para os Sim. amigos, que nós estamos ao vivo aqui tirando dúvidas com as gestantes ou futuras mamães aí que queiram engravidar e tirar as dúvidas sobre gestação. Gestação, pós-parto, tudo mais, né? Pessoal, quem quiser já ir perguntando, pode escrever aí, tá bom? Quem quiser já ir perguntando, vão escrevendo aí que, por mais que a gente vá falando de outros assuntos, eu vou passar e a gente vai tentar responder tudo, tá? Seja de gestação e seja fora da gestação também. Ótimo. Por que o senhor decidiu ir para essa linha do parto humanizado? Na verdade, assim, quem conhece, a gente fala que o parto humanizado gosta.
porque só tem benefícios, tá? O que acontece é que geralmente a gente acaba aprendendo a medicina tradicional, que é que se ensina ali na faculdade, na especialização, ela é muito restrita. E a gente começa a perceber, quando você começa a entrar em contato com o parto humanizado, você começa a perceber que existem coisas que são feitas fora do Brasil, que trazem benefícios, trazem o amor, felicidade, trazem um momento especial tanto para a mãe quanto para o bebê. E quem que não gosta disso? Quando você começa a perceber que a medicina que você está fazendo, ela está melhor do que a que você praticava antes, você começa a ir muito para esse lado e começa a buscar mais. Então, o que eu falo aqui do parto humanizado, quem gosta da mãe, quem gosta do nascimento, geralmente quem faz obstetrícia são pessoas que gostam disso, elas acabam começando a gostar mais, e se aprofundando no assunto, se aprofundando, e a gente chega nesse estágio, entendeu? Então, é muito gratificante, assim, quando você começa a ver os benefícios, um pós-parto onde a mãe se sente melhor, se sente mais feliz, uma criação de vínculo mais afetivo e por aí vai. Então, quem trabalha com parto gosta, e é isso que vai acabando levando a gente para isso. É E faz toda interessante a falar... diferença, né? Hã? Faz toda a diferença, né? Exato. É interessante falar que, assim, é um movimento novo, tá? Quando você falou aí, 7 anos, minha filha mais velha tem 7 anos. Há 7 anos atrás, pouco se falava disso. Já existia, tá? Muito fora do Brasil, mas pouco se ouvia falar disso. Hoje em dia, com a internet, com os adventos, é bem mais fácil. Então, a informação ela chega muito mais rápido. Então, assim como chega para Londrina, essa informação ela chega para o interior do Ceará, para o interior de Pernambuco. Então, atualmente, se pratica parto humanizado em muitos locais do Brasil. Então, a informação acaba chegando muito mais fácil e começa a ficar gratificante, né? Legal. Lá nesse curso que eu fiz, a pergunta era assim, ó, qual que é a diferença entre o parto natural, parto normal, e o parto humanizado? Tá. Na verdade, não É tem. possível As pessoas ter confundem um uma pouquinho. cesárea humanizada? Isso, calma. As pessoas confundem um pouco, tá? O parto humanizado, ele envolve prioritariamente, a prioridade é o parto normal, tá? Mas, assim, nem todo parto normal é humanizado. O parto normal é simplesmente nascer pela vagina. A cesariana é nascer por uma cirurgia, tá? E quando a gente fala em parto humanizado, a gente fala em nascer onde a mãe vai ser respeitada e o bebê vai ser respeitado. A gente fala que os protagonistas do parto são a mãe e o bebê. Então, a gente tenta priorizar esses dois. Quando eu falo em priorizar os dois, seja por parto normal, seja por uma cesariana necessária, tá? Quando a gente tenta falar assim, olha, vamos trazer benefícios para o bebê, benefícios para a mãe, a gente acaba priorizando o parto normal, mas se caso ele não acontece por algum motivo, acaba indo para uma cesariana, mas não é porque é uma cesariana que vai ser uma cesariana sem valor ou que a gente vai fazer apenas uma cirurgia. Não deixa de ser um nascimento e a gente tenta trazer os benefícios do parto normal para essa cesariana também. Então, assim, é comprovado que de cada 10 mulheres, entre uma ou duas, mesmo que tentem o parto normal, elas acabam indo para cesariana. Então, assim, a OMS, ela fala que a taxa de parto ideal é que a taxa de cesariana fosse em torno de 15%. Então, uma ou duas pacientes acabam indo para cesariana e não é porque elas vão para essa cesariana que a gente vai perder esses benefícios, né? Esses benefícios que o parto pode trazer, certo? Então, a questão da humanização não é simplesmente parto normal ou cesárea. A questão da humanização é trazer a mãe como protagonista, como prioridade, trazer benefícios para a mãe e para o bebê. É isso que é a ideia. E não simplesmente a via de parto, se é cesariana ou se é parto normal. Exatamente. As pessoas confundem muito, né? Achando que o parto humanizado ele só acontece no parto normal. Não é bem isso, né? Eu tive uma cesárea humanizada, não sei se existe esse termo, né? Mas o meu último parto foi
foi bem diferente, assim, foi uma cesárea, eu já tive o vínculo com meu bebê na hora, dei peito ali, foi bem diferente o afeto ali, aquele momento único que às vezes a gente perde numa cesárea convencional, vamos dizer assim, né? Exatamente. Você que já teve os dois, né? Você que você sabe que por mais que tenha sido cesárea antes e cesárea depois, você vê um pouquinho de diferença aí entre a primeira e a última. E É, aí a gente fala que a humanização ela tenta entrar nisso. doutor, gente, eu tô me perdendo aqui em quem tá entrando, mas eu quero dar boa tarde para todo mundo. Se vocês tiverem alguma pergunta para o doutor, pode mandar que a gente vai responder ao vivo. Eu tenho Certo. algumas das enquetes Ó, que nós fizemos essa semana. Então, se você já segue lá o doutor Yuri Vasquez no Instagram dele e Magras Cambé também no YouTube. Não esquece de compartilhar a nossa live também para atingir mais pessoas possíveis para receber esse conteúdo e tirar essas. É uma oportunidade, né? Quem consegue um horário com um obstetra numa quarta-feira à tarde? Só aqui na Magras Cambé. a, o Raif, ó, eu acho que é Raif Alves, tá? É, Perguntou aqui, ó. Tem uma cliente, essa cliente ela amamenta, ela diz que sente muita fome e que por isso tem dificuldade de fazer dieta. Tem relação entre a amamentação e a fome? Sim, tá? A amamentação ela acaba ocasionando muito gasto calórico. Então é como se você estivesse fazendo quase uma atividade física por dia, tá? Então você acaba perdendo muita caloria e pessoas que perdem mais calorias acabam tendo mais fome. Então é comum as pacientes que amamentam sentirem mais fome, tá? Outra situação é que a amamentação ela é diurético, então ela consegue eliminar bastante líquido. Então as pacientes elas tendem a perder um peso até rápido, né? Geralmente no pós-parto, nossa, perdi 10 quilos rápido, assim, muito, não era gordura, né? Era muito líquido. Mas é interessante vocês saberem que a paciente que amamenta bastante, que amamenta muito, apesar do cansaço, apesar do estresse que isso proporciona, do próprio cansaço, é quase como se fosse uma atividade física e ela perde peso bem mais rápido, sim, e dá mais fome, consequentemente, também. eu ainda estou amamentando e eu sinto muita sede na hora da amamentação. Exato, Muita porque é sede. diurético, você está perdendo água, você quer repor. É instantâneo. Ele pega o peito, a garganta seca. É. E o que você tem de Agora perguntas falando, aí? vamos lá, ó, falando um pouquinho de obesidade, que é o que a gente trabalha mais aqui, né? Nós trabalhamos com emagrecimento saudável, sem medicação, com conscientização mesmo, né? Para ajudar as mulheres a terem uma vida mais saudável, a terem um estilo de vida mais saudável. E a gente percebe que aquelas mulheres que estão com sobrepeso e desejam engravidar, elas têm uma dificuldade maior para engravidar. Existe essa relação, doutor? Sim, existe. O que acontece é que vocês têm um ciclo, a gente fala que a ovulação, ou seja, a gravidez, né? Ela depende da ovulação. E a ovulação, ela ocorre por causa de ciclos, de picos hormonais. Então, todo mês, as pessoas que menstruam, elas acabam tendo picos hormonais. Os hormônios, eles sobem e descem, sobem, descem, sobem e descem, tá? E aí, beleza. Um dos hormônios que são responsáveis por essas alterações, esses picos hormonais, é o estrogênio, tá? Estrogênio, a gente tem três tipos de estrogênio. Tem o estriol, tem o estradiol e tem a estrona. Vamos aos dois principais. Geralmente todo mundo ouve falar do estradiol, tá? Que é o hormônio que é produzido pelos ovários. Então, o teu ovário ele vai produzir estrogênio e aí ele vai fazer um pico de estrogênio. Logo após esse pico de estrogênio, você vai ter o pico de LH e vai acabar ovulando. Então, é interessante que você tenha essa liberação hormonal para conseguir ovular, ok? Através do hormônio do estrogênio que você vai estar liberando ali do ovário. Ok. A gente fala que nosso tecido adiposo, ou seja, a gordura, ela funciona como um acumulador de hormônio, ou seja, ela consegue ali produzir outro tipo de estrogênio, que é a estrona, que é o nosso segundo estrogênio. E aí, vamos lá. A gente precisa muito que a paciente tenha picos hormonais para conseguir ovular, tá? Uma paciente que é magra, ou então que pratica atividade física, tem baixo percentual de gordura, ela consegue ter esses picos hormonais. Então, todo mês ela vai liberar estrogênio, vai abaixar, vai elevar.
E praticamente quando você tem gordura também produzindo estrogênio, você acaba tendo um acúmulo durante o ciclo inteiro. Então, em vez de fazer picos, ela vai manter o mesmo nível de estrogênio o mês inteiro. Então, é basicamente assim, a gente não consegue fazer essa paciente conseguir ovular, porque em vez dela ter esses picos de estrogênio, não. Ela tem um acúmulo de estrogênio ali no tecido gorduroso, e aí ela acaba não conseguindo ovular. Então, é bem comum que as menstruações das pacientes que são obesas ou que são mais gordinhas, muitas das vezes elas passam, às vezes, alguns meses sem menstruar, e muitas das vezes passa 2, 3 meses sem menstruar, e quando menstrua vem muita menstruação, tá? Então, isso é super importante as pessoas entenderem. E a partir do momento que você perde, a partir do momento que você perde gordura, que você diminui o seu percentual de gordura, a tendência é a sua menstruação começar a regularizar. Porque aí você vai diminuir aquele acúmulo de estrona, né, que é um tipo de estrogênio, você vai diminuir aquele acúmulo de estrogênio e vai voltar aos ciclos normalmente, entendeu? Então é basicamente isso, é como para o leigo entender, para as pessoas entenderem, basicamente ela fica acumulando, ela fica transformando ali estrogênio através do tecido gorduroso. O nosso tecido gorduroso, ele funciona como um fabricante ali de hormônio também, tá? Então é quase como se eu tivesse, o que a gente faz com o anticoncepcional é isso. Eu dou hormônio para ela o tempo inteiro e fica a mesma faixa de hormônio, né? Então é praticamente como se ela estivesse tomando anticoncepcional sem tomar. Ela fica com a mesma faixa de hormônio o mês inteiro e não consegue menstruar. O ideal é o quê? Que ela tenha picos hormonais e através desses picos ela consiga menstruar e ela vai conseguir ovular, ela vai melhorar a fertilidade, por aí vai. Então é basicamente essa a relação. Interessante. E falando de anticoncepcional, né? Método contraceptivo funciona? Eu tô brincando porque eu engravidei com o Dil, tá? Engravidei com Mirena, doutor. Você engravidou com Mirena? Com Mirena. Eu Você sou é um um caso a ser caso estudado. a ser estudado, exatamente. Eu sou um caso a ser estudado. Ganhar na Mega Sena a gente não ganha, não, mas engravidar a gente engravida. É bem isso. Pode Mas acontecer? anticoncepcional, pode acontecer, né? Anticoncepcional, qual é o mais indicado? E qual deles engorda? Porque a Tá. preocupação é, eu não vou tomar anticoncepcional porque ele engorda. Será que é ele mesmo que está engordando? Fazendo você Não, vamos engordar? lá. Vamos lá. Vamos quebrar os mitos aqui. Certo. Mitos e verdades. Qual que é o melhor anticoncepcional? Existe um? Não, não existe um melhor. Se existisse, eu te garanto que todos os médicos, primeiro que se existisse um anticoncepcional melhor, não existiria mais nenhum outro, né? Todos os médicos só Sim. passariam o mesmo porque seria o melhor, né? Então, tanto isso não existe que a gente tem uma quantidade enorme de anticoncepcionais. Justamente isso. Cada um vai se adequar melhor a cada paciente. Então, a gente tem um anticoncepcional que é melhor para paciente que tem acne, a gente tem um anticoncepcional que é melhor para paciente que é obesa, a gente tem um anticoncepcional que é melhor para paciente que tem varizes, a gente tem um anticoncepcional melhor para paciente que é hipertensa. Então, assim, é uma infinidade e cada caso vai ser diferente. Tem paciente que sofre com TPM, tem paciente que sofre com dores, tem paciente que sofre com acne. Então, cada caso vai se ajustar, tá bom? Então, é interessante, as pacientes muito perguntam assim, eu fui lá com a minha amiga e a minha amiga falou que esse é o melhor anticoncepcional, que ela se deu bem. Beleza, às vezes a tua amiga, o problema dela era acne, né? E aí ela vai lá, ela começa a tomar anticoncepcional e nela, ela começa a ter muita dor, porque às vezes resolveu a acne, mas o problema da colega, da amiga é diferente, é que ela tinha dor. Então, é por isso que a gente precisa que o médico esteja aconselhando isso daí. Porque aí cada caso vai ser diferente. Então, o DIU, ele tem algumas alterações e cada um vai causar uma alteração. Aí vamos a outra situação, né? Anticoncepcional engorda. Engordar, que a gente fala, é ganhar gordura, né? Anticoncepcional faz você ganhar gordura? Não. Isso não faz. Anticoncepcional nenhum faz você ganhar gordura, tá? Só que ganhar gordura é diferente de você ir na balança e aumentar peso, né? O que alguns anticoncepcionais podem fazer? Alguns mais, outros menos. É retenção de líquido. Então, assim, você que teve o DIU, provavelmente você percebeu. O Mirena, em algumas pacientes, ele causa um aumento ali de retenção de líquido. Então, assim, a paciente ela fala assim, doutor, eu ganhei 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Eu ganhei 3 quilos em um mês. Se a paciente ganhou 3 quilos de gordura em um mês, é muito difícil disso acontecer. Ela provavelmente ganhou 3 quilos de líquido.
E aí, esses líquidos, tem como a gente resolver. Às vezes a gente passa um diurético, resolve. Às vezes a gente só troca o anticoncepcional. Quando eu falo assim, não, ela está inchando por causa de líquido. Se eu tiro o anticoncepcional, ela vai perder esse líquido, ela vai emagrecer de novo, tá? Mas aí o que acontece é que essa confusão ela ocorre muito porque tem muitas pacientes que usam anticoncepcional por um longo período de tempo. Então, assim, doutor, eu uso anticoncepcional durante 10 anos. E aí, nesses 10 anos, eu engordei. Ok, beleza, você engordou durante 10 anos. E eu tomava anticoncepcional. Logo, o anticoncepcional que me fez engordar. Muito provavelmente não foi o anticoncepcional. Foi simplesmente esses 10 anos aí que às vezes você não fez atividade física, você se alimentou de maneira errada. A própria longevidade, o próprio passar do tempo faz você ganhar peso. Então, muita paciente se confunde, tá? Mas o que eu queria deixar aqui é que anticoncepcional não faz você ganhar gordura. Pode até fazer uma retenção de líquido, mas ganhar gordura não. Sim. Então, vamos acabar com esse mito que Mito, anticoncepcional mito, não engorda. O máximo que vai acontecer é mito. você ganhar peso, e peso não necessariamente é gordura, e é Exato. retenção hídrica. Ok. Vamos lá, mais uma perguntinha assim. Estou grávida e tenho muita fome. Posso comer por dois? Ah, meu Deus! Não. Não. É, a menos que essa paciente tenha um bebê de 60 quilos dentro dela, ela não pode comer por dois, tá? Qual que é a ideia da gestante, né? Essa ideia de grávida tem que comer por dois já passou há muito tempo, tá? Isso não causa mal, tá? Antigamente se tinha a ideia de que o bebê, quanto maior ele fosse, mais gordinho ele fosse, melhor, né? Tinha essa ideia de que, até nossas vozes tem muito aquela ideia de, tá gordinho porque tá bem. E não é isso, né? A gente não quer um bebê gordo, a gente quer um bebê saudável, a gente quer um bebê maduro. Então a ideia, com relação a ganho de peso e com relação à gestação, é manter uma alimentação balanceada, equilibrada. Ganho de peso todas vão ter, mas tem que ter um ganho de peso controlado, tem que ter um ganho de peso gradual. Isso é completamente diferente de comer por dois, tá? Claro que é um período de bastante ansiedade, é um período onde as alterações hormonais estão altas, então a paciente ela acaba tendo muita ansiedade e querendo comer mesmo. Mas ela tem que entender que ela tem que se controlar e que muitas das vezes esse ganho de peso, como eu falei, você imagina, você ganha 20 quilos na gestação, depois você consegue perder 10. Mas você perde 10 e continua com 10. Então, isso daí você vai ter que conseguir correr atrás depois, tá? Então, essa ideia de comer por dois, a ideia é comer saudável e comer o suficiente, tá? Você está com um bebê de 1 quilo, de 2 quilos, 3, o bebê vai ter 3 quilos no final, no mês da gestação, tá? É completamente de você comer por dois. Você não precisa de caloria o suficiente para isso, né? Exatamente. Tem muita cliente que ela começa o tratamento porque está com sobrepeso, está preocupada porque quer engravidar e sabe que é fato que vai ganhar 9, 12 quilos. O aceitável, não sei se eu posso o termo. E aí elas se descobrem grávidas e elas param com o tratamento, porque não posso fazer uma dieta na gestação. Isso é mito ou verdade? Isso é mito, tá? Você pode fazer uma dieta na gestação, desde que seja uma dieta elaborada. E, inclusive, a gente faz bastante isso. Uma paciente que chega na gestação obesa, ela não tem, não, eu tô obesa, mas na gestação esquece, eu vou comer o que eu quiser e depois eu resolvo. Não. Durante a gestação é o período de você se cuidar também. Então, ela pode fazer uma dieta. Mas qual que é a ideia? A ideia é não fazer a dieta da cabeça dela. Ela tem que fazer uma dieta controlada e acompanhada por ver o ganho calórico, as perdas calóricas, ganho de peso do bebê. Isso tudo vai ser em conjunto com o médico obstetra, o nutricionista e a paciente. Mas esquece aquela ideia de, eu tô grávida, então vou comer tudo, então a vida durante 9 meses, a vida vai ser uma festa, porque não vai. A ideia é você manter um acompanhamento. Pode ir com uma nutricionista, você pode perder peso. Eu tenho vários pacientes aqui no consultório que perderam peso na gestação, perderam peso considerável, depois que ganharam bebê, continuaram perdendo peso e estão se sentindo bem. Foi um start, assim, um start que você muda para a vida inteira. Então, isso é muito bacana.
tá? Mas pode fazer dieta sim, desde que seja uma dieta controlada. Nada da cabeça, é nada. Quando você não está grávida, é uma situação que, às vezes, você é a única responsável, né? Vai ser a única pessoa que vai sofrer com isso. Na gravidez vai ser você e o bebê. Então, não é o ideal. Então, a ideia é só manter o acompanhamento. Mas pode perder peso, pode fazer dieta sim. Tivemos uma Tem. falha aqui. Vamos ver se voltou. Voltou, travou, né? Gente, vai dando um joinha aí para eu saber se vocês estão Voltou. entendendo, como é que tá a conexão. Aproveita, já clica no aviãozinho aí, compartilha com os amigos, com as gravidinhas que vocês conhecerem aí para tirar as dúvidas agora com o Dr. Yuri Vargas aqui. Vamos lá. Tem algumas outras perguntas? Tá aqui, ó. Minha amiga bebeu e a filha dela veio com muita saúde. E aí? A conexão tá bem ruim, eu não consegui ouvir. A conexão não tá legal. Pessoal, a conexão não tá muito legal lá. Pronto, voltou. Voltamos? Travou bastante. Vou aguardar um pouquinho que eu acho que ela já deve voltar. Agora eu tô te ouvindo bem. Pronto, agora voltou também. Vamos lá, pergunta. Vamos lá. Minha amiga bebeu e fumou muito durante a gestação e a filha dela veio com muita saúde linda, graças a Deus, né? Depende muito do organismo, como é? Sim, em partes depende do organismo e em partes não. Beber e fumar na gestação não é legal. O que eu falo para os pacientes? Olha, você dirigir sem cinto a 200 km por hora e não acontecer absolutamente nada com você. Mas se acontecer, realmente você vai ficar se julgando. O que os trabalhos falam? Paciente que fuma bastante, geralmente os bebês nascem com baixo peso. Uma síndrome que é bem conhecida de mães que bebem e às vezes o bebê acaba nascendo com algum tipo de síndrome, tá? Então também não é legal. Eu falo que é brincar com fogo, né? Ou então roleta russa. Pode ser que não aconteça absolutamente nada, mas a probabilidade de acontecer, ela aumenta assim, é comprovada cientificamente. Se ela acha que o bebê não teve nenhum problema, assim, eu não sei há quanto tempo que esse bebê nasceu, ok, a gente até fica feliz. Mas muitas das vezes achar que não tem problema não significa que não teve, tá? Muitas das vezes teve, o obstetra percebeu, ou a pediatra percebeu, mas é uma coisa leve, tá? Mas o ideal mesmo é você evitar. Os estudos comprovam que você tem que evitar tanto a bebida quanto o cigarro na gestação. Principalmente o cigarro é pior ainda, mas a bebida também deve ser evitada, tá? E não existe nenhum, doutor, mas eu tomo só um gole de final de semana. Eu bebo só um pouquinho, aí não tem problema. Não. Não existe nenhum trabalho, então não tem nenhum tipo de dose que ela é recomendada. Não. Um copo pode? Quem está falando que um copo pode, está falando besteira, porque não tem nenhum trabalho que comprove que um copo pode, tá? Então, o ideal é não tomar nada, nada, zero. A partir do momento que a pessoa começa a tomar, a ingerir algo por conta própria, ela está trazendo a responsabilidade para ela. Isso é muito sério, né? E é um período tão mágico, né? É tão pouquinho, gente.
Vamos ter um pouquinho mais de consciência, né? Porque a hora que vem aquela coisinha mais deliciosa, você vê que você gerou aquilo, é mágico. Vamos cuidar para que o bebê venha com saúde. Assim, essa moça que colocou essa pergunta aqui, graças a Deus, né? Não foi mais sorte que juízo aí. Mas vamos lá. Uma pergunta aqui da Cíntia, ó. Faz 2 anos que parei com anticoncepcional e tenho hipotireoidismo. É mais difícil para engravidar? Cíntia, teoricamente, o hipotireoidismo ele causa uma dificuldade de engravidar, tá? Só que essas dificuldades são bem relativas. Aí eu vou ter que saber, vou ter que ver seus exames, ver quanto que você usa de medicação, se está controlado, se não está. Mas o hipotireoidismo ele causa uma dificuldade de engravidar, sim. Então, o ideal é que ele esteja bem controladinho. A gente fala que o teu TSH, que é o hormônio tireoidiano, tem que estar abaixo de 2,5, seria o ideal, tá? Então, existe uma certa dificuldade pelo hipotireoidismo. O fato de ter tomado anticoncepcional não causa nenhum tipo de dificuldade para engravidar, não. Ah, eu tomei 10 anos, eu tomei 20 anos, eu tomei 2 meses, a pessoa não tem dificuldade para engravidar por causa disso. Como que dá para saber se tem dificuldade ou tem facilidade para engravidar? A única forma de saber é tentando, tá? A partir do momento que a pessoa tenta e tem, ok, tem facilidade. A partir do momento que a pessoa tenta e não consegue, a partir de 1 ano a gente já começa a investigar. Geralmente a gente fala que entre pessoa que está tentando engravidar, após 1 ano tentando e não conseguindo, a gente já começa a pesquisar o que está causando, tá? Então, por isso que é interessante você ir no médico antes de tentar engravidar e tentar deixar os hormônios bem certinhos, bem bonitinhos, para quando for engravidar não ter nenhum tipo de risco, nem nada disso. Tá. Quais os cuidados que a mulher deve ter antes de engravidar? Os cuidados que eu digo, né, com a saúde mesmo. O que o senhor sugere? Então, vamos lá. Como eu já falei aqui, para você ter uma fertilidade maior, para você conseguir engravidar com uma maior facilidade, o ideal é você perder peso, tá? A gente fala que geralmente perder o percentual de gordura ajuda, tá bom? Outra coisa que a gente fala é que o paciente começa a fazer atividade física, justamente para ajudar a perder peso e melhorar o metabolismo. Você acelera o metabolismo e a paciente geralmente tem uma gestação que tem menores índices de pré-eclâmpsia e de complicações, tá? Então, são esses os cuidados que ela tem que ter. Além de uma alimentação balanceada, tá bom? Uma alimentação rica em vitaminas, que serão importantes tanto para o bebê quanto para a mãe. Uma alimentação rica em ferro, que também vai ajudar ali durante a gestação. Então, a ideia é se cuidar, é aqueles cuidados básicos que a gente já fala. Tem que fazer atividade física, tem que fazer uma dieta balanceada. Isso daí é para uma vida inteira, e principalmente para quem quer engravidar. Na gestação, posso fazer atividade física, doutor? Não só pode, como deve, tá? A paciente ela deve fazer atividade física na gestação, exceto algumas contraindicações. Geralmente, quando a paciente tem uma suspeita de aborto, a gente contraindica. O paciente tem descolamento de placenta, a gente contraindica. Fora isso, está liberado. Não o contrário. Tem muita gente que pensa assim, não, eu não tenho nada, mas eu não vou fazer nenhuma atividade física porque pode dar algum problema. Não. Nenhum trabalho fala em evitar atividade física. Todos são o contrário. É para você praticar atividade física e o fato de fazer repouso é exceção e não a regra. Então, a gente vai só pedir repouso para a paciente quando ela tiver algum risco, alguma gravidade, mas não é a regra, não. A grande maioria tem que fazer atividade física sim, tá? Atividade física de leve a moderada intensidade, tá? E vai depender muito do que essa paciente já fazia. Doutor, eu caminhava 30 minutos. Agora, na gravidez, eu quero lutar boxe. Não é o momento de você começar a extrapolar. A gente fala que tem que ter um bom senso. A gente fala para evitar esportes de grande impacto, para evitar esportes que envolvam bola ou que pode envolver trauma. Mas esportes controlados, você pode justamente fazer uma natação, um yoga. Pacientes fazem pilates bastante, academia bastante, caminhada, corrida, bicicleta. Tem-se uma ideia de que andar de bicicleta não pode porque fica batendo ali. Não tem relação nenhuma, não. Tá? Então, deve fazer atividade física, pode fazer atividade física.
Olha aí, doutor Yuri, desmistificando as objeções das grávidas, as dúvidas das grávidas aqui, ó. Vamos É, lá. o que a gente Quem pega já fez o bastante, períneo? o que a gente pega bastante é que algumas pacientes já não querem fazer atividade física e aí justificam a gravidez para não fazer mesmo, entendeu? Isso. E aí, às vezes, você pega algum médico que, tudo bem, faz repouso. Ela aproveita e já faz repouso a gestação inteira e fica por isso mesmo. A gente tem uma certa dificuldade com isso. A gravidez vira um álibi e não é bem assim que deve ser. Olha só, Certo. vou compartilhar um pouquinho da minha história com o doutor. Eu tive 5 gestações. As 2 primeiras eu sofri aborto espontâneo. E na terceira, que foi a meu primeiro bebê, né? Nascido vivo, eu tive muito medo. Muito medo. Então, assim, qualquer coisa que tivesse algum esforço, eu achava que eu poderia abortar. Qualquer atividade física que eu fosse fazer, eu achava que eu poderia. Então, qualquer coisa que eu ia comer, eu tomei muito cuidado. Eu fiquei uma mãe até neurótica, né? Sim, Nessa primeira gestação do bebê nascido vivo, né? Não sei sim, como sim. eu vou dizer. O que você diz para as mães de segunda, terceira e quarta viagem aí? A gente deve ter preocupação excessiva? Uma gestação é diferente da outra, eu não posso comparar uma coisa com a outra, ou todas as minhas gestações vão ser iguais? Tá. A gente nunca pode comparar uma gestação com a outra. É difícil para vocês, eu fico quase que numa linha de guerra aqui no consultório, né? Porque o consciente da paciente, ele é muito forte e vocês, geralmente, as pacientes que tiveram aborto, elas tendem a associar coisas que não têm muita relação. Então, assim, ai, doutor, eu andei de carro e porque eu andei de carro eu tive aborto. Não, muito provavelmente se ela estivesse na casa dela, ela teria aborto também. Eu tento falar que não existem trabalhos científicos que venham a abordar isso, a falar que a atividade física tenha relação com o aborto. Não existe. Então, é simplesmente a ciência, por mais que o teu consciente acha que isso tem a ver, a ciência fala que não tem relação, entendeu? E é dessa maneira, é a única maneira que eu consigo acalmar é tentando trazer informação, tentando trazer ciência para o ambiente aqui do consultório. Então, muita paciente, doutor, mas é porque eu tive relação sexual e depois disso eu tive um aborto. A gente fala, eu falo aqui no consultório, que em média 25 a 30% das pacientes vão ter aborto em algum momento da vida. Então, olha só, de cada 10 pessoas, a gente vai ter 2 ou 3 tendo aborto. É um índice muito alto, né? E esse índice não tem relação com atividade física nenhuma. Tem paciente que não faz nada e que acaba tendo aborto. Esses abortos, eles são ocasionados, muitas das vezes, por defeito genético. E existem algumas pacientes que têm o azar, como você, né, de ter tido 2. Mas você pode perceber que as outras gravidezes não tiveram nenhuma relação. É simplesmente como se começasse do zero, né? Existem Sim. alguns casos específicos, pacientes têm 2, 3, 4 abortos, aí a gente vai pesquisar algumas doenças, tá? Então, são alguns casos raros, são as exceções também. Mas a grande maioria dos casos é simplesmente viver a vida, é simplesmente viver a gestação normalmente. Não teria, no seu caso, assim, muitas das vezes não teria necessidade de um repouso maior. Se está sem intercorrência, por mais que esteja sem intercorrência, a gente fala que essa gravidez é essa gravidez. Então, se está sem intercorrência agora, você não precisa de repouso. Doutor, mas na minha gravidez passada eu tive um aborto. Então, o que eu tento falar é que não tem relação nenhuma. O que passou, passou. E se na passada você teve um aborto, nessa está tudo tranquilo, nessa não precisa fazer nada. Se na passada deu tudo bem e nessa agora tem alteração, aí nessa a gente vai fazer alguma coisa. Mas uma geralmente não tem relação nenhuma com a outra, não. Tá? Inclusive é bem comum, né? As Eu pacientes, vi. primeiro bebê mexeu muito, o segundo não mexeu nada, o terceiro mexeu mais ou menos, o primeiro vomitou, o segundo não vomitou, o terceiro sentiu dor. Então, assim, cada gestação é diferente, né? É completamente diferente uma da outra. Então, o consciente das pacientes, a cultura, ela acaba enganando bastante. Vocês sofrem à toa. É o que eu tento falar, eu não sofro à toa.
É até o momento na nossa vida, o que a gente está vivendo também interfere na forma da nossa gestação, né? De como vai acontecer, como vai se desenvolver essa gestação aí. Como eu falei para o doutor, né? Eu estava com o DIU há 4 anos, jamais esperaria que eu ia engravidar. E eu tive essa surpresa, essa agradável surpresa em fevereiro do ano passado, que eu descobri que estava grávida. E eu estava passando por um processo de tratamento psicológico, tal, com uma como iniciar, nem sei como pode dizer isso, mas uma síndrome do pânico, estava tomando a medicação e descobri essa gravidez. E a gravidez foi a cura que eu tive ali. Quando eu recebi o exame, eu falei, não vou, por mais que meu médico me falou, não, você pode continuar tomando medicação. Eu falei, não vou tomar porque vou levar essa gestação tranquila e enfim veio a cura através dessa gravidez inesperada, né? Mas foi uma gravidez muito diferente. Eu passei muito mal. Eu salivava demais, né? O tempo todo salivando. Eu tive desmaio, eu tive vômito, eu tive enjoo, eu não podia com cheiro de carne. Nossa, eu não podia chegar na clínica, o cheiro da clínica me fazia enjoar, eu não podia andar de carro, que eu ficava nauseada. Então, foram. Tudo que eu não vivi nas outras, eu vivi nessa última. E é engraçado porque, como o doutor falou, né? Cada gestação é diferente da outra. E não quer dizer que o teu bebê não vai se desenvolver ou vai ser, ou vai ter alguma síndrome diferente, ou ele vai ser diferente por conta do que você sentiu na gravidez. Estou falando bobagem ou não? Não, tá certinha, não tem nada a ver. Mas é como eu falo, às vezes você fica em casa e você tá achando que não, tem alguma coisa errada, isso tá errado, tá errado. É muito comum elas perguntarem assim, doutor, isso é normal? Isso é anormal? Eu falo que assim, a Uhum. medicina ela não tem o normal e o anormal. Ela tem o que é comum e o que é incomum, né? Você pegar um bebê, digamos, você pegar um bebê que tenha algum tipo de síndrome, dá para falar que ele é anormal? Não, a gente fala que é incomum. Nascer bebês com síndromes é incomum, tá? Mas pode acontecer também. Faz parte, a estatística ela faz parte, ela tá aí no dia a dia, entendeu? Mas é difícil a pessoa entender isso daí. Quem não trabalha na área, quem não trabalha com isso, a gente acaba querendo achar justificativas que muitas das vezes não existem. É verdade. Vamos lá, tem mais uma perguntinha aqui, doutor. Quem É. já fez o períneo pode ter parto normal? Quem já fez o Períneo. perineoplastia? Pode ter parto normal sim, tá? Sem problema algum. Sempre A perineoplastia, para quem não sabe, ela é uma cirurgia de correção ali, às vezes da bexiga ou às vezes do reto, relacionada à vagina, tá? Isso depende muito de como é que foi o parto e tudo mais. Mas quem fez uma cirurgia para correção pode ter sim, não tem problema não, pode ter. uma gestação é diferente da outra, um parto vai ser diferente do outro, sem problemas nenhum, então, né? Vamos Exatamente. lá. Até quantas semanas o bebê geralmente vira para a posição cefálica? Certo. Geralmente, eu vou te falar assim, a gente não tem uma estatística, tá? Mas geralmente, até 34 semanas o bebê está cefálico. Passou de 34 semanas, ele ainda pode virar? Pode, mas é bem mais difícil, tá? A gente vê algumas vezes acontecendo do bebê, após 34 semanas, rotacionar. Ele estava pélvico, bumbum para baixo, e vira cefálica com a cabecinha para baixo. Mas, geralmente, ali até 34 semanas, a gente aguarda ele rotacionar. Depois de 34 semanas, fica um pouco mais difícil. Mas, como eu acabei de falar, na medicina não existe o anormal, né? O incomum. Então, bebê ficar pélvico é incomum, mas pode acontecer, tá? Não é por causa disso que tem algum tipo de problema. E Mas pode, até e 34 pode semanas. ter parto normal? Bebê pélvico pode ter parto normal, sim. A questão do parto normal com bebê pélvico é que ele tem algumas peculiaridades, tá? Geralmente é um parto mais difícil para quem está fazendo, para o médico, tá? Para quem está auxiliando ali. A gente dá uma preferência para bebês para mães que já tenham tido partos normais anteriores. Então, assim, doutor, minha primeira gestação e meu bebê está pélvico, eu quero ter parto pélvico. E eu não aconselho tanto, tá? Não é uma contraindicação absoluta, mas a gente já não aconselha tanto. Doutor, agora eu tive 2 partos normais e o meu terceiro bebê é pélvico.
Tem problema? Não. Aí eu já aconselharia mais o parto, eu já aconselharia mais o parto pélvico, tá? E o ideal é que tivesse ali entre 2,8 kg e 3,8 kg. Então, nada de bebês assim de 4,5 kg, nascendo de parto pélvico também já é mais complicado. Bacana. Quando que é indicada a cesárea? Olha, hoje em dia, as indicações absolutas, ou seja, indiscutíveis de cesariana, elas são bem restritas, tá? A gente fala que são bebês córmicos. O que é bebê córmico? É o bebê que está de ombro. Ele não está nem de cabeça, nem de bumbum. Ele está de ombro. No momento do parto, um bebê córmico é considerado, a gente pode levar ele para cesariana como uma indicação absoluta, tá? Mães que tenham herpes ali no canal do parto, durante o período do parto, o bebê, através do parto, ele pode pegar, então é indicado uma cesariana nesse caso. E a gente fala muito sobre placenta prévia, que é quando a placenta ela está ali próxima do colo do útero. E o bebê, para passar pelo canal vaginal, ele teria que transpassar a placenta. Então, a gente também contraindica o parto normal, que seria a cesariana o mais indicado, tá? Então, são basicamente esses. Agora, existem as indicações de cesariana durante o trabalho de parto, que já são outras. Geralmente, a gente fala que bebês que têm uma desproporção entre a cabeça e a pelve da mãe no momento do parto, ou seja, o parto não está evoluindo. Você vai ver que tem uma desproporção, tem uma anomalia ali da entrada da cabeça do bebê com a pelve. Às vezes simplesmente não encaixa, né? E aí tem essa anormalidade, pode ser uma indicação de cesariana, mas durante o trabalho de parto, tá bom? Uhum. Então, são basicamente Tá essas, certo. assim, são bem restritas. O que a gente vê é que as pessoas, né, pegam algumas indicações e que eu vejo de bastante. Como você mesmo falou, o bebê está pélvico. O bebê é muito grande, o bebê é muito pequeno, o bebê tem isso, tem hipertensão, tem diabetes, não pode, não pode. Muitas das vezes, hoje em dia, essas indicações aí, elas estão caindo por água abaixo porque os benefícios do parto são maiores com relação à cesariana em alguns casos específicos. Sem dúvida. Uma dúvida. Fiz cesárea, 2 cesáreas. Posso ter um parto normal? Pode ter parto normal também. O que você vai precisar? Não Se vai você vai ter... romper, não vai acontecer nada. Não, ó, doutor, tem risco de romper o útero após 2 cesarianas? Eu tendo um parto normal após 2 cesarianas? Tem. Tem risco de romper o útero? Tem, tá? Que risco é esse? Quanto que é? A gente fala que risco tudo tem, né? Como eu falei aqui também. Doutor, eu posso atravessar a rua e ser atropelado? Tem risco? Tem. Por causa disso, você vai deixar de atravessar a rua? Geralmente não, né? Então, assim, tem risco Uhum. de romper o útero após o... Tem risco de romper a útero após 2 cesáreas? Tem. Esse risco é menor que 1%. Ele gira em torno ali de 1%, cada 100. Então, assim, e esse risco ele só vai aumentar se você entrar com medicações. Então, por isso que você precisa de uma equipe, você precisa de um médico que esteja acostumado e que, se tiver, não tem problema, não. Já tive partos aqui no consultório com pacientes com 2 cesarianas anteriores, sim. E já não está ficando mais tão incomum, não, tá? A gente já teve uns 5, 6 casos, então pode acontecer. Mas a gente precisa que o médico esteja lá responsável. Existe um tempo, doutor, para eu poder, entre um parto e outro, eu estou falando agora da cesárea, né? É, Depois de uma cirurgia, depois de uma cesárea, depois de quanto tempo eu posso ter uma outra cesárea ou vir a ter um parto certo. normal? A gente fala que o ideal é a distância entre os nascimentos, tá? Não entre a concepção, mas entre o nascimento do último filho e o nascimento do próximo filho, seja em torno de 18 meses, tá? Então seria um ano e meio entre os nascimentos de um para o outro. Seria o ideal. Uhum. Doutor, você já fez cesariana com menos de um ano e meio? Já com 1 ano, com 1 ano e 5 meses. São casos que fogem do padrão, mas que dá para também fazer o auxílio do parto, sim. Bacana. Olha só, chegou mais uma pergunta aqui, ó. Minha mãe e minha avó tiveram pressão alta nas gestações. Eu posso ter chances de ter também? Ter chance, tem, tá? Mas não é uma coisa, o que eu quero que as pessoas entendam é que não é uma herança, né? Doutor, minha mãe teve parto normal, minha avó teve parto normal, então eu vou ter parto normal porque é uma herança. Não tem relação, tá?
Mesma coisa com relação à pré-eclâmpsia. Não é uma herança, não é porque a mãe teve, a avó teve, que você com certeza vai ter. Tem uma probabilidade aumentada de ter? Tem, tá? A gente fala que a familiaridade, ela aumenta aí a chance de pré-eclâmpsia, mas a gente fala que esse índice é baixo. Esse fator, ele é baixo. Ele é um dos fatores, não é o único fator. Então, muito provavelmente, vai depender muito aí. A pré-eclâmpsia, ela depende se a mãe fuma, se a mãe é obesa, se a mãe bebe, se a mãe tem algum tipo de doença. Então, se você tiver uma saúde certinha, corretinha, a chance de ter pré-eclâmpsia, ela começa a diminuir, tá? Tem relação familiar? Tem. Mas é obrigatório? Com certeza vai ter? Não. Pelo contrário, a gente vê muitas mães que tiveram pressão alta e as filhas não tiveram. Às vezes, numa gestação teve, na outra não também, né? Exatamente. Esse mundo doido da mulher. É, A questão da pré-eclâmpsia, né? Quais os cuidados, por exemplo? Eu tenho uma amiga que ela tem pressão alta e está grávida. Então, ela tem que tomar alguns cuidados diferentes de quem não tem. Quais são esses cuidados? bom, principalmente com relação à atividade física e alimentação. A gente fala que uma paciente que tem pré-eclâmpsia, ela tem que se alimentar melhor, ela tem que fazer atividade física regular, porque aquilo dali ajusta a pressão, melhora. A gente fala que a paciente tem que ter uma baixa, e aí vai dos tipos de pressão alta, né? Tem a paciente que tem só pressão alta, tem a paciente que tem pré-eclâmpsia, e aí a gente vai conseguir modificar um pouquinho a dieta. Às vezes, diminuir a ingestão de sódio, para uma paciente que tem uma hipertensão só. Algumas pacientes têm pré-eclâmpsia, a gente orienta uma ingestão maior de proteína, porque ela acaba perdendo proteína pela urina. Então, vai variar muito de pessoa para pessoa, tá? Mas os cuidados são basicamente esses. E aí, o que a paciente, o que o médico vai tomar de cuidado? São fazer alguns exames com mais frequência, às vezes fazer uns ultrassons com mais frequências, pedir exames de rotina, de acompanhamento com uma maior frequência e verificar a pressão com uma maior frequência. Mas aí, como eu te falei, vai depender de caso a caso. Existe a pré-eclâmpsia e existe paciente que só tem hipertensão gestacional, que aí não tem relação de gravidade com a mãe nem com o bebê. Mas aí são casos e casos, e isso daí a gente só vai conseguir diferenciar no consultório com a mãe e com os exames em mãos. Doutor, gestante ou lactante podem fazer procedimentos estéticos? Depende do procedimento estético, tá? A grande maioria pode, tá? Mas aí a gente vai depender do tipo de procedimento estético, do que ela vai estar fazendo, tá? Então, vai depender ali, poxa, botox. Voltei. Então, vai depender muito do tipo de procedimento. Não sei, citando alguns aí, doutor, pode fazer drenagem linfática? Pode, sem problema algum. Alguns a gente pede para evitar ali na região do abdômen e por aí vai. Então, volto a dizer, vai depender bastante do procedimento estético e do que essa mãe precisa. É realmente necessário? Não é necessário? Mas a lactante já não tem tanto problema. A lactante geralmente pode bastante. A gestante depende da idade gestacional, depende de como que está o bebê, depende se ela vai precisar ou não, se é essencial ou não. E a gente vai vendo aí caso a caso. Mas, a princípio, sim, não teria maiores contraindicações, não. Tá certo. Então vamos lá, gente. A gente está caminhando para o final da nossa live aqui, mas tem mais duas perguntinhas, vou fazer rapidinho. Pode perguntar. Vamos lá. Qual é a probabilidade da mulher ter diástase na primeira gravidez? Tá. Para quem não sabe o que é diástase, explica aí, doutor. Tá. A diástase é mais ou menos assim. O reto abdominal, aquela musculatura que segura ali a barriga, na gestação ela fica mais fragilizada, tá? E até mesmo pelo aumento da pressão ali na barriga, essa musculatura ela vai começando a separar, mais ou menos assim. E aí a paciente começa a ver que na barriga dela tem uma separação entre o abdômen, aquele tanquinho ali, ele está bem separado. Às vezes tem 2, 3, 4 centímetros separando um do outro. E a gente chama isso de diástase abdominal. É bem comum de acontecer na gravidez, tá? Probabilidade. Aí eu não vou saber dizer ao certo números e estatística, tá? Mas é bem prevalente na gravidez, tá? Então a gente vê com uma certa frequência. A gente fala que
a paciente que é sedentária, paciente obesa, são pacientes que têm uma tendência maior a terem diástase abdominal, e os pacientes que já praticavam atividade física e também que têm uma alimentação regulamentar, elas geralmente têm uma tendência menor a ter diástase abdominal. A ideia é, tem que cuidar, tem que prevenir. Dá para fazer uma fisioterapia, dá para tomar alguns cuidados, dá para fazer uma atividade física, e aí você melhorando essa musculatura, você faz com que ela não tenha essa separação tão grande. Tá? Mas aí o índice, mesmo na primeira gestação, tem um índice alto, tá? Tem o risco, né? Ó, a Fer Mendonça está perguntando aqui, ó. Quanto à síndrome do ovário policístico, pode atrapalhar numa gestação? Não, Quanto, né? Geralmente ela não atrapalha, tá? Síndrome do ovário policístico, ela dificulta a pessoa de engravidar. A partir do momento que ela já engravidou, a gente toma alguns cuidadinhos ali com relação ao hormonal. Às vezes a gente usa progesterona no início da gestação, mas assim, bem no iniciozinho, tá? Até umas 12 semanas a gente pode até usar progesterona. Mas, no geral, ela não vai dificultar, não vai alterar em nada a tua gestação, não. Para quem tem síndrome dos ovários policísticos. Tá? Ela dificulta de engravidar. A partir do momento que engravidou, a tendência é não modificar em nada. Respondido aí, Fer. Vamos ver se tem mais alguém aqui perguntando. O pessoal dando um joinha aí pra gente. A última pergunta que chegou aqui, doutor. Existe laqueadura sem anestesia geral ou sem corte? Tenho medo de anestesia e de me cortarem de novo. Já basta a cesárea. Não. Na verdade, assim, a laqueadura por si só... Queria saber também. A laqueadura por si só ela é um procedimento cirúrgico. Então, ela envolve corte, né? A gente retira algumas partes da trompa. A gente retira duas partezinhas da trompa direita e da trompa esquerda ali do útero. Então, ela envolve corte. O que acontece é que algumas das vezes esse corte ele é discreto. A gente consegue fazer laqueadura via vaginal, o que é bem bacana. O paciente só teve parto normal, você vai lá pela vagina, faz o corte, faz a laqueadura e ninguém nunca vai ver a cicatriz que vai estar ali dentro da vagina dela, tá? Pode fazer para quem teve cesárea assim, vaginal ou não? Pode também. O ideal dá para fazer, tá? E é até mais fácil do que para quem trabalha com isso, é até mais fácil do que a via abdominal mesmo, tá? Geralmente a dor é menor, o corte é menor, a recuperação é melhor e mais rápida. Então dá para fazer via vaginal, dá para fazer via umbilical, tem gente que faz, quando o útero ainda está grande, a gente consegue fazer ainda via umbilical, né? Via laparoscópica, ou seja, aquela laser, né? Mas que a gente entra com as câmerazinhas, olha lá e só retira os fragmentos ali das trompas. O que o senhor considera o útero alto? Útero alto, né? Na verdade, assim, quando você está grávida, né? Que o útero vai aumentando de tamanho. Então, logo após, no pós-parto, por mais que o bebê já tenha nascido, aquele útero ele vai estar ali na direção da cicatriz umbilical ainda. Então, ainda é um útero considerado grande. No seu caso, no caso de quem não está grávida, geralmente o útero está ali na região da pelve, já não é palpável, a gente já não consegue mais sentir na barriga. Mas então, depois de quanto tempo isso? A gente fala, passou o puerpério, passou os 45 dias, o útero já volta ao tamanho Perdi tamanho a minha oportunidade. Mas dá para fazer via vaginal, é uma possibilidade, é se pensar. O ideal, o que eu mais gosto, o que os obstetras mais gostam, é não fazer a laqueadura, tá? A gente evita qualquer tipo de procedimento cirúrgico. Tá certo. Pois certo, pessoal. Quem vai pagar? Vai acabar. Vai acabar. Doutor, muito obrigada por esclarecer as dúvidas. Se você ainda está assistindo aí e ficou com alguma dúvida, manda pra gente que o doutor responde depois, né, doutor? Pode ser assim? Jussara, a diástase, a última pergunta aí. A diástase pode ser considerada fisiológica da gestação, sim, tá? Acontece bastante, com uma certa frequência, tá? Lá, respondido. E é isso, obrigada, pessoal. Prazer conhecê-lo aqui. Tchau, tudo de bom. Foi muito bom tirar essas dúvidas. Um grande beijo. E você que está nos assistindo, essa live vai ficar salva aqui no Insta. E nós vamos subir depois no canal do YouTube Magras Cambé. Então, você que ainda não é inscrito no canal lá, é só entrar no YouTube Magras Cambé
e assista essa live depois, no momento oportuno. Muito obrigada, doutor, Sigam por também no explicar, tirar as Instagram. dúvidas assim, do pessoal. Vou ficar esperando sua visita aqui quando puder. Beleza. Dá uma E passadinha aqui sigam em também no Cambé. Instagram, tá? @Dr. Yuri Vasques GO, tá bom? E tem bastante informação também para quem quiser, tá bom? Um abraço.